O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram aqui conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, a igreja celebra hoje a memória de São João Maria Vianney, também conhecido como Santo Cura d'Ars. Cura é um outro nome que se dá para pároco. D'Ars, porque da cidade de Ars, na França. Ele morreu no dia 4 de agosto de 1859. E é o padroeiro dos padres diocesanos, dos padres que estão nas paróquias, né, dos párocos e vigários. Então hoje é dia de nós rezarmos pelas vocações sacerdotais, nem por todos os padres, né, que desempenham essa missão junto ao povo de Deus em favor da igreja nas paróquias. São João Maria Vianney, desde muito menininho, sempre foi muito piedoso, uma alma muito eleita por Deus, né? Mas uma família muito pobre, muito simples, e também numa época muito difícil da França, da Revolução Francesa, enfim, um período de muita perseguição à igreja. Então São João Maria Vianney cresceu num ambiente de muito trabalho, de nenhum estudo, né? Ele vai ser analfabeto por muito tempo da vida dele, e cresce também num ambiente onde praticar a fé era muito difícil, era até mesmo escasso. Os padres tinham que rezar a missa nas fazendas, nas casas das pessoas, escondido, né? Então na casa de São João Maria Vianney se rezou várias missas. O padre ia lá e eles tinham que colocar cortinas cobertas nas janelas, fazer tudo muito em silêncio, porque era um tempo de perseguição, onde até mesmo as pessoas denunciavam o parente, o vizinho: fulano é católico, né? Enfim, toda essa situação. Mas isso fez dele um rapazinho muito fervoroso. E ele sentiu o chamado ao sacerdócio, mas isso para ele foi muito difícil, tanto pela questão da igreja de então, né, dessa situação toda, e depois mesmo quando isso vai se abrindo um pouco, ele já tem um pouco mais de idade, ele já é um jovem rapaz, e ele não tem estudo. Um padre que o conhecia, né, o acolhe e vê nele a virtude, né, a santidade, o coração sacerdotal. Mas o Maria Vianney é muito aquém culturalmente. Então ele vai aprender rudimentos, né, do francês, ler e escrever, e do latim, que era a língua que a igreja usava muito na época. Então ele teve muitas e muitas dificuldades com o estudo. Não porque ele fosse, como depois se atribuiu a ele, que ele é um santo burro, de modo algum. Ele era uma pessoa de uma inteligência muito prática, de uma sabedoria muito prática, mas todavia, contudo, um jacu, né? Um picão do mato, essa que é a verdade. Que foi estudar já com tantos não sei quantos anos. Então ele tinha muita dificuldade de aprender, ler, escrever, aprender o latim, coisas desse tipo. Tanto que o exame, né, que ele vai fazer antes, e todo padre até hoje precisa fazer, antes da ordenação sacerdotal, que à época se fazia em latim, esse padre vai interceder junto a um bispo que aceita fazer esse exame no francês coloquial da época, e ele se sai muito bem, né? Mas mais do que isso, de fato, ele não conseguia. Tanto que, quando ele é ordenado padre, então, o bispo que o acolhe o designa para Ars, a última paróquia da diocese, a mais pequenininha, a mais simplesinha, e que já há alguns anos não tinha padre ali, né? Então, pior que tá, não fica, vai o Vianney. E o Vianney foi, né? E ali ele ficou, foi a sua única paróquia, né? E ali ele começa a desempenhar um trabalho,
que é um trabalho de uma vida inteira, que demorou vários anos para começar a dar algum pouco fruto. Quando ele chega lá, enfim, as missas eram escassas, o povo não ia, né? Era um vilarejo, na verdade, Ars, a gente fala uma cidade, a gente pensa coisas, né? Mas era um vilarejo mesmo, lá de 500 habitantes, coisas desse tipo. Né? Uma igreja meio que caindo aos pedaços também. E um povo que cooperava muito pouco, quase nada. E ali ele começa o trabalho pastoral dele, né? De fomentar a vida espiritual daquela comunidade, daquela paróquia. E demora bastante tempo para algum fruto vir, né? São João Maria Vianney foi um homem de profunda penitência, oração, e os frutos foram vindo aos poucos e se somando, até que, enfim, no fim de sua vida, ele é um homem até mesmo famoso na França, né? E as multidões iam até Ars. E dentro daquele clima todo, né, de perseguição, de contrariedade à igreja, o governo francês, quando ele já é um senhor idoso, né, por causa das pessoas que iam até Ars para assistir à missa, ouvir a pregação dele, que era uma pregação muito simples, muito da intuição dele, da coisa prática da vida, né? Iam lá para participar da missa, ouvir as pregações, e muitos tentavam se confessar com ele. Mas isso ficou tão grande que Ars, o fim do mundo, né, ganhou uma linha de trem, né? Por causa da dificuldade que as pessoas tinham de chegar lá. Até o governo precisou intervir e ajudar construindo uma linha de trem, né? E São João Maria Vianney se destacou pela penitência, pela vida de adoração ao Santíssimo Sacramento, né? Pela valorização que ele dava à Santa Missa, ao sacramento da confissão, né? E ele, desde sempre, do seu jeitinho muito simples, também era muito enérgico, né? Então, para São João Maria Vianney vale um refrãozinho que se diz assim, não por causa dele, mas se aplica a ele, diz assim: os santos de Deus, antes de serem a glória da igreja, foram o tormento dela. Porque depois que morre, então ele é a glória de Ars, né? E para quem vem de fora e chega ali, você é de Ars? Sim, eu sou de Ars, é uma glória. Mas enquanto vivo, os santos de Deus, antes de serem a glória da igreja, foram o tormento dela. Porque ele em vida foi muito caluniado, muito perseguido, né? Dentro da própria cidade de Ars. Que na cidade de Ars tinha dois maus costumes. Um deles que está retratado aqui na primeira leitura que nós ouvimos do livro do Êxodo, toda essa trajetória de Moisés, da casa do seu nascimento, a casa do faraó, vai para o deserto, vê lá na sarça ardente o chamado de Deus, vai tirar o povo, tira o povo, e a gente está ouvindo toda essa história. Chegou a hora que então, que Moisés já construiu a tenda da reunião e agora vem os mandamentos. E Moisés está explicando os mandamentos. E o trechinho de hoje, Deus falou muitas vezes: não trabalharás no dia do Senhor, não fará trabalho servil no dia de Deus, né? No dia do descanso de Deus. Você vai honrar a Deus de tantos modos, o trechinho da leitura de hoje, honrar a Deus pelo descanso, pelo não trabalhar no dia santo, que para nós é o domingo. Não se trabalha, não se negocia no domingo. E isso é um gesto de respeito a Deus, de confiança na providência, né? E do dar o louvor a Deus através do dia do descanso. Por quê? Porque no Egito não havia descanso. O povo trabalhava de segunda a segunda, de janeiro a janeiro. Não podia parar nenhum dia. Quando Deus liberta o seu povo e constitui um povo e uma nova aliança, entre tantos ensinamentos do não matar, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho, honrar pai e mãe, entre tanta coisa, uma das questões é guardar o dia santo como dia de descanso. Não é dia de trabalhar, nem de fazer trabalhar, nem de ganhar dinheiro, nem de fazer comércio. Como um gesto de fé em Deus, o Deus da providência, o Deus que abriu o mar. Se você não trabalhar um dia na semana, Ele vai cuidar de você e fazer os outros 6 dias dar resultado. Como gesto da primazia também do próprio ser humano sobre o dinheiro e sobre o trabalho. O ser humano merece descansar. E o ser humano precisa ter uma vida, um trabalho, um salário capaz de permitir a ele o descanso. Então é injusto qualquer forma de trabalho que, se o sujeito não trabalhar todo dia, ele passa fome. Não, tem que ser o suficiente
para um dia ele poder honrar o seu Deus e não passar fome e nem sentir falta daquilo, porque os outros dias estão debaixo de uma justiça e de uma dignidade que compensa, né, aquilo. Mas em Ars se trabalhava de segunda a segunda, e São João Maria Vianney, ele era muito enérgico, e ele batia pesado nas pregações dele. Tanto que, no início, nos primeiros anos, foi uma relação verdadeiramente de amor e ódio com a cidadezinha, né, do povo com ele, de amor e ódio. Então tentaram expulsar ele, atormentavam ele à noite para ele não dormir, tacando pedra na janela, dando tiro de espingarda para o alto, né? Porque também nesse dia em que não se descansava e se trabalhavam, tinha os bailes. E é dele a frase, é do santo, não é minha, é dele a frase, que quem vai no baile dançar música mundana, o anjo da guarda fica na porta porque ele não consegue entrar. Né? Porque ele não consegue entrar. E tanto é verdade esse exemplo dele, que um dia já idoso senhor, uma jovem vai lá se confessar com ele, veio inclusive de outra cidade, por causa da fama dele de santidade, né? E aí então, a moça confessou, ele falou assim, você confessou já tudo tinha que confessar? Com confessionário, grade e tudo, né? Ela disse, sim. Ele falou assim, você não vai confessar aquele dia que você era, sei lá quantos anos atrás, que você foi num baile, e você queria muito dançar com um rapaz. E o rapaz não quis dançar com você. E você ficou muito triste, muito brava com o rapaz. Você até falou mal de Deus naquele dia. Você sabia que naquele dia o teu anjo da guarda te esperava na porta, porque ele não entra nesses lugares. E que aquilo ali foi um grande livramento de Deus. Você ia se encantar com aquele rapaz e ele ia levar sua alma para o inferno. E o rapaz era assim, 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 assado, né? A moça quase caiu das pernas. E então terminou de confessar o pecado que ela estava esquecendo, né? A tristeza, a inveja e a blasfêmia contra Deus por causa do bonitão que não quis dançar com ela. Então em Ars se tinha o costume do trabalho no dia santo, dos bailes inclusive no dia santo, né? Das danças imodestas, como dizia São João Maria Vianney, e da baixa frequência à missa. E as pessoas que iam à missa não comungavam, porque para comungar tinha que confessar, e não queria confessar. Então, esses embates dele com o povo, como um bom pastor, ele ganhou de Deus, né, e através do bispo, aquela paróquia. E a realidade daquele povo era uma realidade de gente muito aquém. Mas num primeiro momento, o santo, antes de ser a glória do seu povo, é o tormento do seu povo. E muita gente, por muito tempo, fez o que pôde para ele ir embora de lá, né? E não foi porque o bispo olhava e falava, deixa ele aí, ninguém vai querer isso aí mesmo, né? E não é que ele tem muita aptidão para as outras coisas, então vocês que se entendam de alguma forma, um dia isso aí vocês vão ter que se entender. E com o tempo os frutos foram vindo, os resultados foram vindo, ele também criou uma associação, né? Algo assim de leigos, tipo uma vida consagrada, enfim, para mulheres que tinham no coração também a sensibilidade de cuidar das crianças e das moças de Ars, muito pobrezinhas, que ficavam analfabetas e expostas à pobreza e aos perigos próprios da pobreza, né? A prostituição, enfim, esse tipo de situação. Foi um homem muito atacado também, em alguns momentos da sua vida, pelo próprio demônio. O diabo colocou fogo na cama dele algumas vezes, né? Então ele passou certas aventuras e apuros também na mão do próprio Satanás. Mas um homem de profundo amor à Virgem Maria, à Eucaristia, ao sacramento da confissão, à Santa Missa, né? E lá chegou, por lá ficou, ali morreu. E Ars, depois de muito tormento na mão daquele padre, né? Que dizem os relatos e as atas, né? Da canonização dele, inclusive, que ele berrava muito nas homilias, ele falava muito alto, ele tinha uma voz meio esganiçada, né? E ele era muito impetuoso, enfim. Depois de ser o tormento do próprio povo, acabou sendo a glória do próprio povo, né? E Ars cresceu muito na santidade. E depois disso, depois de canonizado, depois de santo, depois de muitos anos, a igreja o declarou como padroeiro dos padres, né? Nós estamos no mês de agosto, e a igreja, cada domingo, no mês de agosto, nos ajuda a pensar, rezar e contemplar um pouquinho as vocações que dão destino à vida humana, né? Então, nesse primeiro domingo próximo agora, por causa da proximidade com o dia de São João Maria Vianney, o primeiro domingo do mês de agosto, a gente reza e lembra a vocação sacerdotal dos padres. Segundo domingo, a vocação dos pais, né? Depois,
Terceiro domingo, a vida religiosa, as freiras, os freis, os consagrados a Deus. E o último domingo, nós contemplamos a vocação de todos os leigos, todos aqueles que servem a Deus através da igreja. E no Evangelho de hoje, então, nós vemos também um pouquinho daquilo que viveu São João Maria Vianney. Antes de ser glória, é tormento. Antes do amor, né? Antes do orgulho de ter, de ser, vem a rejeição. Jesus hoje, então, que é rejeitado na sua própria terra, pelos seus próprios parentes. Aqui tem o primeiro fracasso de Jesus. Esse aqui foi o dia em que Jesus chutou o pênalti, a bola não entrou. Bateu na trave e foi para fora. Jesus então vai para a sua cidade. Nós estamos aqui em Mateus capítulo 3, versículo 54. É o capítulo, não é, das parábolas do reino de Deus. O semeador, o trigo e o joio, a pérola, o tesouro escondido, a rede lançada ao mar. Né? O reino de Deus. Dar fruto ou não dar fruto com o Deus que se apresenta diante de mim. A gente precisa dar o passo da fé e optar. Depois de contar todas essas parábolas, esse capítulo das parábolas não termina na última parábola. Ele tem esses últimos 4 versículos aqui, que vai narrar o que Jesus faz então. São Mateus aproveita um dia, né, da vida de Jesus, em que Jesus vai então à sua cidade e ele emenda tudo aqui, né? O joio e o trigo, tudo isso de modo concreto. A rede que pega todo tipo de peixe e o julgamento final. Todas as parábolas têm um julgamento final, não é isso? Vai separar bons e maus, céu e inferno. Muito bem. O que é o julgamento final, minha gente? O que vai ser julgado no julgamento final em última instância? Vai ser julgado no julgamento final o julgamento que eu e você fizemos todos os dias da nossa vida a respeito de Jesus Cristo. A gente diz assim, que ele virá para julgar os vivos e os mortos. E ele virá para julgar os vivos e os mortos. Então no último dia, Jesus vai me julgar. Mas enquanto não chega o último dia, o que eu estou fazendo todo dia? Eu é que estou julgando Jesus. Ele está diante de mim, na Eucaristia, na igreja e na palavra. E eu o julgo. Se ele vale a pena ou não. Se ele está na moda ou não. Se precisa tudo isso ou não. E se ele está certo ou não, uma vez que a Tati, a Pati, a Nath, a Rafa, a Dani, a G, a Lu e a G falou assim que não precisa, mãe. E aí a gente julga Jesus todos os dias. Somos nós que julgamos Jesus. No último dia só vai ser julgado o julgamento que eu fiz de Deus na minha vida. Eu julguei Deus, meu Senhor. Eu julguei Jesus, o Senhor do meu trabalho, do meu dinheiro, de tudo. Eu julguei Deus, o Senhor do meu coração. Eu julguei que por causa de Deus eu escolho então perdoar, amar, servir, ser bom, negar a mim mesmo. Eu julguei que por causa de Cristo eu vou casar na igreja finalmente. O que eu julguei? Ou eu julguei que certo estou eu? Ou eu julguei que eu tenho que ser feliz? A vida é uma só, meu filho. O que eu julguei? Então esse é o julgamento final, que está baseado no julgamento que nós fazemos da palavra de Jesus. Eu julguei que bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes. Eu julguei assim também? Ou eu julguei que isso é uma grande balela, besteira? É isso que vai ser julgado no fim. O que eu julguei. Eu julguei que, nossa fulana, que fé bonita que você tem. Às vezes a gente não fala, mas pensa, né? Que fé bonita que fulano tem. Eu acho que eu precisava ter mais fé também. Acho que está na hora de eu começar a rezar mais, sabe? Está na hora de eu começar a andar no mesmo caminho que o fulano anda. Às vezes você nunca nem vai falar isso pro fulano. Ou eu julguei. Mas é um babaca mesmo, né? Oh, meu Deus do céu. Correndo atrás de padre nessa altura do campeonato. Mas é uma besta. Não dá camisa pra ninguém não, rapaz. Você é doido. Trabalha a semana inteira, eu vou ficar correndo atrás. Eu é que estou julgando. Tudo isso está onde? Que Jesus falou do julgamento final em todas as parábolas. Agora num momento concreto da vida de Jesus.
depois das parábolas, em determinado dia, Jesus vai para a sua terra e São Mateus fez questão de manter no mesmo bloquinho o julgamento final. Mas ensinando para nós que o julgamento final que Jesus contou nas parábolas do fogo, do anjo, do ceifador, tudo aquele negócio lá, no fundo vai ser só a revelação do que aconteceu na sinagoga de Nazaré. Então vamos lá ao Evangelho. Jesus foi para a sua terra e foi ensinar na sinagoga, né? Só que Jesus chega acompanhado dos 12, dos discípulos, dos apóstolos e mais um tanto ali de gente que sempre andava de redor dos 12 também. Jesus sempre chegava com essa galerinha. E todos ficaram admirados. Estava todo mundo muito admirado com Jesus. Até porque quando Jesus chega em Nazaré, a fama tinha chego antes. Já tinha aquele burburinho de que o filho do falecido Zé da carpintaria estava bombando por aí. Já tinha o burburinho que o filho da Maria, qual Maria? A Maria do finado Zé da carpintaria, que o menino estava voando, igual águia. Era meio uma mistura de profeta com um milagreiro, o negócio estava assim. E aí então eis que Jesus volta lá na sua terra. E agora ele volta famosinho, né? É assim que ele volta. Ele volta por cima, leva os discípulos na sua própria terra. Só que Nazaré, gente, era um lugarejo de nada, né? Dizem os estudiosos que no tempo de Jesus, Nazaré tinha 350, 400 habitantes. Era um negocinho de nada, todo mundo conhece todo mundo, né? E Nazaré não tinha boa fama. Um dos discípulos que vai convidar outro, agora me lembro se foi Tadeu, Bartolomeu, enfim, né, que quando foi chamado, encontramos o Cristo, Jesus de Nazaré, ele pega e fala, né, mas de Nazaré vem coisa boa? Que Nazaré era o fim do mundo. E em Nazaré só tinha gente muito simples, muito pobre e alguns contraventores, inclusive. Gente meio que fugida da justiça, dava uma folga, alugava uma casinha lá em Nazaré, que era mais barato, escondido, polícia não vai lá, ficava lá. E de Nazaré vem coisa boa, e de fato nunca tinha vindo nada de interessante em Nazaré, né? Nazaré era o finzinho do mundo mesmo. Então Jesus volta, chega ali com um grupo de discípulos, né? Alguns curiosos que vão junto, que não perdiam o que Jesus falava, estava sempre com ele. E Jesus chega na sinagoga, abre ali, né, o livro da lei, lê, explica, está pregando. Mas a fama dele já tinha chego, inclusive a notícia de alguns milagres, de algumas curas, de uns negócios meio diferentes e tal e coisa. Muito bem. E aí então, dentro do coração deles, por um tempo, começou a cozinhar um negócio que saiu pela boca mesmo, no fim disso aqui. No final ali da celebração, eles começam a dizer, de onde lhe vem essa sabedoria, esses milagres? Ele não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E aqui pequeno parênteses que eu não vou me gastar tempo com isso aqui. Seus irmãos, e Jesus não teve irmão de sangue, nem Martinho Lutero, o primeiro dos protestantes, achava que Jesus tinha irmão de sangue. Essa história de que Jesus tem irmão de sangue, com todo respeito do mundo, é coisa de igreja que começou a brotar na terra de 100 anos para cá, de gente que eu não duvido da boa vontade, mas que vai lá, compra uma Bíblia, aluga um salão, mete umas cadeiras brancas igual essa e resolve chamar de igreja. Essa história de que Jesus teve irmão de sangue, isso sempre foi pacífico, até entre os protestantes, de que não, ele não teve irmãos de sangue. Que a palavra aqui, irmãos, que pode designar os irmãos mesmo, também era usada para os parentes muito próximos, tio, primo e coisa desse tipo. E meus irmãos, Deus me livre se o que eu vou te falar agora te escandaliza. Se te escandalizar é mau sinal. A igreja veio primeiro e antes que a Bíblia. A Bíblia não caiu do céu com zíper ou fitinha. A Bíblia é fruto da igreja. E das primeiras comunidades cristãs católicas, porque o cristianismo nasceu católico. Sempre. Com a leitura e o entendimento pacífico de que os irmãos de Jesus não eram nascidos de Maria. Porque a Bíblia, se você a pegar
só da prateleira da loja, desconectada da família, igreja, da tradição da igreja, você interpreta alguns pontos dela de um modo muito equivocado. Então os primeiros cristãos, os primeiros escritos do cristianismo, tudo isso, ninguém nunca pensou que Jesus tivesse irmão de sangue. Porque não teve. Se tivesse irmão de sangue, por que Jesus no alto da cruz teria dado Maria para João que não era irmão de sangue? Cadê os outros irmãos dele? Bom, eu não vou me alongar com isso, eu sei que você sabe, fecha parênteses. Mas vamos lá, o que está acontecendo? Porque o importante é isso. O que está acontecendo nessa sinagoga? Mas ele não é pai, não é filho do finado Zé, que fez as mesas lá de casa, o carpinteiro? Que arrumou o batente da porta lá para nós, mulher? A mãe dele não é a Maria, que está viva aqui ainda? Né? E os parentes dele, Tiago, José, Simão e Judas, não mora aqui conosco também as suas irmãs, as primas, né? As tias, não está todo mundo aqui? Então de onde é que vem tudo isso? Essa sabedoria, esses milagres que a gente escuta dizer que ele tem poder de fazer, que ele consegue fazer em favor das pessoas. De onde é que vem tudo isso? E ficaram, diz a palavra, escandalizados por causa dele. Ficaram escandalizados. Eles não conseguiam acreditar, mas não conseguiam aceitar com docilidade e alegria Jesus. E veja, em momento algum disseram assim, nossa, que picareta, que sem vergonha, que mentiroso. Nossa, como ele fala feio. Não curou nenhuma gripe até hoje. Não, eles reconhecem. Mas aqui começa a palavra escândalo. Ficaram escandalizados. Escândalo no grego, excândalo, significa tropeçar. É pedrinha de tropeço, é o tropeçar numa pedra. Então eles tropeçaram em Jesus. Mas no que de Jesus que eles tropeçaram? Nos milagres? Não, eles estão reconhecendo que Jesus faz milagres. Na sabedoria? Não, eles estão vendo que Jesus fala com sabedoria. No que eles tropeçaram? Eles tropeçaram naquilo que Deus escolheu para a gente ter Jesus, para a gente ter a salvação. Que são as mediações humanas. Eles tropeçaram na família de Jesus. Eles ficaram olhando tanto para esse Tiago, José, Simão e Judas, e para essas primas, que a Tati, a Pati, a Nath, a Rafa, que eu não sei quem era, que eu não sei o que vivia. Numa dessa era um povo meio fofoqueiro, vai saber. Numa dessa, um ou outro desse aqui, na última eleição que teve, começou a infernizar o outro lado da política, não parou de infernizar até hoje. Não sei. Numa dessa, uma dessas irmãs dele aqui engravidou sem ser casada. Numa dessa, um desses irmãos dele aqui comprou, mas não pagou. Aí foi no agiota, deu um cheque que não volta. Aí, rapaz, vai saber quem era a família de Jesus, porque toda família tem. Então, eles tropeçaram na família de Jesus. Porque, aspas, é uma hipótese. Pode ser que a família de Jesus, e na família de Jesus, pode ser que tinha, e eu acho que tinha, gente não muito virtuosa, não muito santa. E aí eles não conseguiram olhar para Jesus e acolher Jesus, e se perderam na picuinha por causa daquilo que rodeia Jesus. Acontece, meu irmão, minha irmã, não tem como você ter Jesus sem a família dele. Você quer Jesus? Leva o pacote. E o pacote é a comunidade cristã, o pacote é a igreja. É aí que é. Não tem Jesus sem Maria, José, Tiago, Simão, Judas e as primas doidas. Não tem. Não tem Jesus sem paróquia, não tem Jesus sem padre, não tem Jesus sem hóstia, não tem Jesus sem bispo, não tem Jesus sem sacramento. Não tem Jesus no sofá lá em casa. Não tem. E aí você escolhe, muita gente tem escolhido, ficar olhando, se perdendo e boquejando. Agora, essa reclamação toda também não deixa de ser exercício do pecado da vaidade, do pecado do orgulho, do pecado do julgamento, que é usado para esconder o pecado da preguiça. Porque o sujeito, quando quer ir pescar, qualquer satanás serve para ajudar a dividir barco, barraca, verdade ou não é? Vai pescar com cada demônio, mas para vir na missa só se os anjos estiverem aqui. Verdade ou não é? Para ir para academia, ganhar peitoral. Né, minha filha? Psh, comigo, câmera, abre o ângulo. Para ir para academia, ganhar bunda, glúteo. Rodeada de capeta, de gente sem virtude, mundana,
De música promíscua na igreja, não, mas que isso, tem que focar. Eu não vim aqui para outra coisa, eu vim aqui para ganhar massa. Mas para vir na igreja, ninguém na igreja pode ter defeito nenhum, senão não vou conviver com aquele monte de hipócrita. Para vir comer do corpo de Cristo, tem que estar rodeado de santo e santa. Mas passa o domingo se refestelando das 10 da manhã às 6 da tarde, tufuiado em casa de sogra, parente, amigo, rodeado de fofoqueiro, rodeado de gente pagã. E aí não precisa estar rodeado de santo, né? Desde que a cerveja esteja gelada e a carne no ponto. É ou não é? Desde que me paguem em dia, é ou não é? Quando o assunto é Jesus, ai, mas a prima dele, ai, mas você viu que o padre passou, não cumprimentou? Ai, a fulana vive lá, menina, tem uma língua desse tamanho. E aí cai no pecado, do julgamento, de julgar a vida dos outros. Julga porque é presunçoso e se sente melhor. Julga porque é vaidoso, se alguma qualidade você tem, dá graças a Deus e pode se sentir melhor que os outros. E tudo isso porque precisa esconder que é moral e espiritualmente preguiçoso. Quarto pecado, porque é apegado nos próprios pecados. Se eu aceitar Jesus e isso tudo, eu preciso mudar algumas coisinhas também. Renunciar algumas outras e eu não estou com vontade. Essa é que é a verdade. E tropeçaram na família de Jesus. Outro aspecto aqui. Pelo que a gente percebe no Evangelho, lá em Nazaré, José e Maria nunca foram reconhecidos assim como pessoas muito especiais. Pelo contrário, seu pai ele não é filho do carpinteiro. Sua mãe não se chama Maria, sim, ela se chama Maria, está viva ainda. Respeita o que você vai falar da mulher, ela está aqui para ouvir. E aqui tem um ponto na vida. Às vezes, meus irmãos, a gente desdenha dos outros. Baseado, sabe lá Deus, no quê? A gente se sente, às vezes, melhor, mais merecedor, mais capaz do que uma outra pessoa. Por motivos muito fúteis. Sei lá, porque o meu olho é azul. Ai, padre, olha, minha filha não é uma boneca. Olha esse olho azul que ela tem. Pronto, já entendi o que você mais valoriza no ser humano, o olho azul. Aí, a filha de uma outra, que não é tão boneca e tem os olhos pretos igual do jabuticaba, é eleita a menina mais bonita da escola, ou passa no vestibular que a tua não passa. E daí brota de dentro de nós umas invejas, que revelam as nossas futilidades. No fundo, quando eles falam assim, mas ele não é filho do carpinteiro? Como assim o filho de um carpinteiro é o filho mais importante? Eu sou médico, como assim o filho do carpinteiro é melhor que o meu filho? Eu sou médico, eu sou advogado, eu sou isso, eu sou aquilo. Está entendendo o que está acontecendo aqui? Como assim a Maria? Toda simplesinha, toda dona de casa. Como assim o filho dela é melhor que o meu filho? Ué, filho, você apostou as fichas no cavalo errado, chupa essa manga. O que está acontecendo aqui também é um processo muito humano, da nossa futilidade. A gente se acha melhor que os outros. E aí esse outro, que às vezes eu olho até com desdém, esse outro tem um fruto maior que o meu fruto. De onde ele vem tudo isso? Meu filho, mas você achou que vinha de onde tudo isso? Veio do José, veio da Maria, veio da carpintaria. Não podia vir daqui por quê? E aqui está um ponto, meu querido, minha querida. Para ser vaidoso e fútil não precisa ser rico. Tem pobre que também sabe ser. E aí começa a achar que tudo aquilo que Jesus tinha nele, essa unção que Jesus tinha nele, para ter, ele tinha que ter olho azul, sobrenome, dinheiro, ser de alguma família dona de metade das terras da cidade, ou ter estudado num lugar muito sofisticado. E não. Você está apostando suas fichas no cavalo errado. E você perdeu. A Maria e o José frutificaram mais do que você.
Mas no fundo havia um desdém até com José e Maria, nesse sentido. Um carpinteiro com uma dona de casa. Vai, besta, fica aí. Você não sabe o que um carpinteiro e uma dona de casa pode fazer. Outro pecado aqui. Desconsiderar a vida mesma, a vida que a gente tem, como lugar de Deus. De onde é que ele veio tudo isso? Ué, daqui mesmo. Outra coisa está acontecendo aqui, uma grande pergunta. Mas se ele foi criado igual a gente foi criado, no mesmo lugar que a gente foi criado, se ele, e Jesus por muitos anos, gente, ia nessa sinagoga, não abria a boca, ele sentava e escutava o rabino que ali estivesse. Se esse rabino era santo e sábio, ou meio pecador, não sei. Se esse rabino era mais eloquente ou menos eloquente, eu não sei. Fato é que o que eles estão vendo? Que em Jesus, Nazaré, vida cotidiana e sinagoga de sábado, vamos pensar que para nós então fosse missa de domingo. Tudo isso em Jesus deu muito mais fruto do que deu em mim. E a gente precisa às vezes se perguntar isso. Se está dando mais fruto na vida do outro do que na minha, ao invés de eu ficar escandalizado e desdenhando, será que eu não tenho que perguntar como é que anda o terreno do meu coração? Porque o início desse capítulo 13 que está terminando agora começou como? O semeador saiu a semear, e tem semente que cai em terra cheia de pedra e espinho, mas tem semente que cai em terra boa, em boa terra. Então tudo isso está acontecendo nessa cena. E por último, uma outra e a principal coisa também está acontecendo nessa cena, que é tropeçar na humanidade de Jesus. E o verbo de Deus, o Logos de Deus, a palavra de Deus se fez carne, habitou entre nós. Meus irmãos, a nossa fé, entre outras coisas, mas substancialmente difere de todos os outros tipos de fé e de religião por causa da encarnação. Deus se fez homem, Deus se fez carne, Deus se fez humano, habitou entre nós. E aqui está, como é que pode Deus ser homem, e homem desse jeito aí, ó. Então foi nisso aqui que eles tropeçaram, nessas mediações todas. E a principal delas, a mediação humana, que Deus escolheu o humano para ser mediação da salvação do humano. Então a gente fica esperando que Deus nos salve, né? Que Deus nos cure. A gente fica esperando que Deus melhore a nossa vida, as coisas não andam boas para nós. Deus tem poder para isso, claro que Ele tem. E como é que Ele faz isso? Através do que Ele faz isso? Através dessas mesmas coisas. É trabalhando, é rezando, sabe? É sendo gente que a gente vive milagres. É botando para quebrar, é gastando a lenha que o humano tem em si, que o milagre acontece. Que a santidade vai sendo feita em nós. E aí então, a pergunta que faziam de São João Maria Vianney, mas como é que pode ser tão sábio? Como é que pode ter tanto fruto assim? Ele nem é o mais inteligente, ele nem é o mais bonito, ele nem é... Como é que pode? Por que nele, através dele e dele, sai tanto fruto e através de nós outros padres da época não sai tanto fruto? De onde ele vem isso? E aí, de onde vem? Também, e sobretudo, né, como fonte primeira, do céu, do Espírito Santo, de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos ter o coração no alto, né? Nós vamos estar ligados ao céu, porque é do céu que vem sabedoria, unção. Agora, isso é feito, polido, vamos pôr assim, né? Em nós, misturado em nós, através das coisas da terra. E sim, pela primeira vez, Nazaré teve alguém importante, de relevância. Mas Nazaré não soube acolher isso. E aqui então houve um julgamento. Não foi Deus que julgou as criaturas, foram as criaturas que julgaram a Deus. E o jogaram fora. Então, nas parábolas todas, no fim Deus vai julgar o mundo. Mas antes, o mundo está julgando Jesus. E nessa pequena sinagoga está a imagem do que o mundo faz com Jesus. O que aquela sinagoga fez, no fundo, é o que o mundo faz. Tropeçar ou não tropeçar em Jesus, na sua família, na sua encarnação, né? Acolher ou não acolher Nazaré e a carpintaria como lugar onde Deus vai me santificar, me ungir. Onde aquilo que está lá no céu vai encontrar um instrumento para me tocar, né?
E aí Jesus termina dizendo uma das frases mais tristes do Evangelho. Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. Que coisa triste para a pátria e para a família. Não para o profeta, né? Porque ele não deixou de ser profeta, ele continua em frente. Se você não quer, tem quem quer, né? Mas que tristeza isso. Um profeta só não é estimado na sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres. No outro evangelho vai dizer, não fez milagre nenhum. É que São Mateus aqui quis dar uma aliviada para Nazaré. E Jesus não fez ali milagre. Eles não tinham fé. Não tinham fé. Eram chatos. Eram mimados e não tinham fé. E desperdiçaram a oportunidade de viver milagres. Porque queriam milagres, mas não do modo como Deus o dá. Através do filho de José, de Maria, que tem uma família, que é rodeado de camadas humanas, nas quais a gente não pode desviar o olhar, senão a gente não vai viver o milagre. Daquilo que a gente espera, precisa, daquilo que Deus quer fazer em nós nessa vida, e o milagre maior que é a salvação e o julgamento final. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.